Pronto. Legal. Então, vamos começar. Binelli, de novo, boa noite, obrigado. Se você quiser, por favor, aí se apresentar para o pessoal antes de a gente começar com as perguntas. Bom, obrigado, Samuel, pelo bate-papo, né? A gente já conversou algumas vezes nas nossas carreiras sobre FDICs. A Solis, ela é uma gestora totalmente focada em FDICs, então a gente tem uma estratégia grande de fundos que compram cota de FDICs, estão disponíveis nas principais plataformas de investimento. A gente tem uma componente grande do nosso patrimônio alocado em FDICs, né? Quer dizer, que somos gestores de FDICs especificamente. Então, diferentemente de outras casas que optaram por diversificar a sua grade de produtos de crédito, a gente entende que o FDIC cumpre um papel super relevante, é um produto que ainda está ganhando espaço na carteira dos investidores, e por essa razão, né, a gente tem um entendimento de que o FDIC é uma ferramenta que vai contribuir muito com o esforço que vem sendo feito no país para levar um pouco do crédito para o mercado de capitais, ou seja, o Banco Central entendeu que os bancos, de uma forma voluntária, não são tão afins assim de dar crédito, né, e vem promovendo diversos mecanismos para aumentar a oferta de crédito via o mercado de capitais, e a gente acha que o FDIC vai ocupar um papel de protagonista nesse processo. Então, a gente eu trabalho com FDICs. Meu primeiro FDIC, né, que eu geri, ele é de 2005. Então, a gente estou aí há 18 anos quase, né, trabalhando com o FDICs. Vi essa história, né, essa indústria toda começar, evoluir, vi dor de cabeça, vi sucessos, né, muito mais sucessos do que dores de cabeça, mas muito mais, né? Então, é, vamos dizer, quando o Samuel fez essa provocação, para mim fez todo sentido participar, porque interessa para a gente um universo cada vez maior de investidores entendendo sobre FDICs, né? Então, Boa, obrigado e prazer estar aqui. boa. Até uma propaganda aqui. No ano, não sei se foi em 22 ou se foi em 21, o Binelli, que a gente gravou. Foi em 2022, eu acho, né? O Acho que foi, né? Outliers. Acho que foi. Enfim, procurem lá depois, para quem não conhece aquele podcast chamado Outliers da XP, na época que eu estava lá na XP, eu gravei um dos episódios, foi com o Binelli, o episódio número 60, e nós falamos também com mais calma, com mais detalhes sobre FDICs. Pode ser complementar a esse papo de hoje. Para quem quiser estudar e entender mais, eu recomendo bastante, tá bom? Dito Boa, isso, boa. vamos começar aqui com o básico. Assim, os FDICs, a sigla é muito fácil, né? Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, mas o conceito não é tão trivial. Se vocês procurarem no Google, vocês vão achar, mas, Binelli, explica para a gente aí com as suas palavras, né, com a sua experiência, você já respondeu essa pergunta umas 830 mil vezes. O que que é um FDIC? Para a gente começar aqui, o que que é um FDIC no sentido mais amplo aí? Bom, é, vamos lá. O FDIC ele é um instrumento de crédito privado, né, que vai remunerar os seus investidores comprando recebíveis com desconto em relação ao seu valor no vencimento, né? Então, vamos pegar o linguajar técnico e transformar uma linguagem mais corriqueira, né? Você imagine uma empresa qualquer, uma confecção que venda para a loja Renner para receber daqui a 90 dias e ela tem que comprar matéria-prima, ela tem que fazer um investimento, ao invés de ela ir ao banco e pegar um empréstimo, ela vai pegar aquele crédito que ela tem contra a loja Renner e vai vender para um FDIC. Então, ela ia receber R$ 100 daqui a 90 dias, ela vende para o FDIC por 90, né? E essa diferença entre 90 e R$ 100 é a rentabilidade, é a remuneração dos investidores do FDIC, né? Então, esse vamos dizer, a descrição mais clara do FDIC é de um veículo que vai remunerar os seus cotistas comprando títulos de crédito com desconto. É isso, né? Perfeito. Agora, como é que o FDIC se diferencia
dos outros fundos de investimento, né? Eu diria que por duas frentes, a frente do retorno e a frente do risco, né? Sobre a ótica do retorno, o FDIC ele é uma ferramenta que usualmente remunera muito melhor do que as aplicações de renda fixa tradicional, né? E por que que isso acontece? Porque aquele crédito que a confecção vende, né? Você está falando de um nível de taxa de juros que não é a taxa básica de juros da economia. Quem no país, né, consegue tomar dinheiro pagando CDI? Talvez a Vale do Rio Doce, a Petrobras, o Bradesco, Ele, o eles pagam Itaú, um pouco a né? mais, né? É, é, agora, vamos dizer, as empresas em geral, né, as pessoas físicas em geral, pagam muito mais do que a Selic. Né? Os números do Banco Central vão mostrar as empresas pagando, em média, 24% ao ano, né? As pessoas físicas pagando 58% ao ano. E veja, você está falando de taxa média, né? Tem aqui dentro a taxa da Petrobras também, que puxa para baixo, né? Então, é, a capacidade de remunerar do FDIC, ela vem fundamentalmente desse aspecto que ele navega, né, num ambiente em que existe matéria-prima para remunerar, tem taxa de juros para remunerar, né? Então, esse é Perfeito. a principal questão. Tem alguns aspectos, vamos dizer, acessórios que, na nossa percepção, vão fazer que o FDIC sempre remunere melhor, né? Coisas do tipo, cada FDIC é um FDIC, né? Então, você precisa entender aquele regulamento, entender aquelas especificidades, né? Então, como tem uma complexidade, quem quer captar recursos através de um FDIC sabe que vai ter que remunerar por essa complexidade. O importante é a gente ter na cabeça que complexidade significa trabalho para analisar, não significa obrigatoriamente ser mais arriscado, né? Boa. O Então, que resumindo o aqui, FDIC... só para a gente dar Vai lá. um resumo dessa primeira pergunta aqui, né? O que é o FDIC? Acho que um exemplo, se tiver muita gente aqui com menos de 30 anos, 35, não vai nem saber do que eu vou falar, mas antigamente tinha uma coisa, antigamente não, acho que até hoje existe isso, né? Então, o tal do agiota. Cuidado só, ó, pessoal, cuidado com o que eu vou falar aqui, tá? Eu só vou dar um exemplo aqui para vocês, mas não tem nada a ver com agiota, mas só para vocês terem uma noção. Pessoas físicas que tinham cheques pré-datados, às vezes eu recebia, eu vendia uma mercadoria, vendia, sei lá, um carro, uma casa, qualquer coisa, recebia um cheque pré-datado. Era um cheque que eu só poderia depositar na minha conta daqui 60 dias, 90 dias. Se eu estivesse apertado de grana e precisando dessa grana mais rápido, se o valor desse cheque fosse de 100 mil reais e eu precisasse logo, o que que eu ia fazer? Eu ia bater lá numa pessoa física, agiota, e esse cara fala, pô, beleza, Samuel, eu te adianto a grana, só que eu não vou te dar 100 mil reais, eu vou te dar 90 mil. E a 90 mil, o cara comprava esse título de mim, era de uma maneira super informalizada, né? Total, economia informal total, desregulamentada, mas ele pegava esse meu cheque por 90 mil e dali 60 dias ele ia receber 100 mil. Então ele tinha lá um rendimento um pouco superior a 10%, 11% por 60 dias. O que os FDICs fazem de maneira totalmente regularizada perante CVM, Ambima e tudo mais, é mais ou menos isso, pagando imposto e tudo mais. E o que o Binelli falou, né? Uma empresa às vezes vendeu para uma empresa no podcast lá do Outliers, eu estava reouvindo, é uma empresa de laticínios forneça eventualmente para supermercados, padarias. Muitas vezes elas pagam com 30, 60 dias de prazo. Se esse laticínio tiver apertado de grana, ele pode bater lá no próprio banco ou bater em alguns FDICs e falar, poxa, tenho aqui esses recebíveis, que dá um total de 100 mil reais. Pô, por quanto que você me compra esses recebíveis? E aí cada instituição vai ter a sua taxa e essa, o que eles compram com desconto eles têm lá um lucro, e é esse lucro que remunera os FDICs, tá?
A segunda pergunta aqui, ô Binelli, para você você já falou, e eu também aqui já falei mais ou menos com esse meu exemplo, que tipo de ativos que os FDICs podem comprar e que os fundos de renda fixa, de crédito tradicionais não compram? E, na verdade, eu acho que se a gente for completamente na regulação, Samuel, nem é um problema de impedimento. Eu acho que tem muito mais a ver Pelo com contrário, foco. pode muito mais, né? Isso. Não, o FDIC ele pode comprar duplicatas, né, que é esse exemplo que a gente deu. Ele pode comprar cheque, que é o exemplo que você deu. Ele pode comprar um contrato de financiamento de veículo, né? Ele pode comprar um contrato de consignado público. Ele pode comprar um empréstimo de consignado privado. Esse é um outro aspecto super interessante do FDIC, que é o seguinte, na verdade, qualquer crédito ele é fidicável, né? Ou seja, você Essa tem é a um beleza valor, do veículo. Ele pode, em tese, é, comprar quase qualquer coisa que envolva ali uma operação de crédito. Ele é muito mais e flexível. tudo que envolve um recebimento futuro, você pode comprar. Então, por exemplo, existia FDIC de conta de água, né? Então, a empresa, ela vende conta de água, ela vai receber, né, dos usuários, dos moradores das casas, aquela conta de água durante 4 anos, ela tem alguma previsibilidade, né? Ah, eu recebo 40 milhões de reais por mês de conta de água, eu vou antecipar esse fluxo, né, ou metade desse fluxo, vou pegar 20 milhões por mês e vou vender para um FDIC o meu fluxo dos próximos 3 anos. Né? A gente não sabe no FDIC se é a casa A, se é a casa B, se é a casa C. A gente sabe que dos 40 que ela recebe, ela antecipou 20 para a gente por 15. Então a gente compra por 15, né, e vai receber durante 3 anos de 15 para 20. Então, você tem toda uma diversidade, né, de créditos, tudo que você recebe no tempo, você pode antecipar para um FDIC, né? Só que esses recebíveis, eles não são assim, padronizáveis, né? Padronizados, né? Diferente de uma debênture que você consegue negociar no mercado secundário depois, uma letra financeira de um banco. Por isso que você comentou anteriormente que tem uma complexidade maior, porque esses tipos de contratos não é a cada mês, a cada 2 meses, a cada 6 meses que você vê. Muitas vezes eles são muito específicos. É isso ou não? Então, na verdade, é um pouquinho diferente, Samuel. Quando eu quis falar de complexidade, eu quis dizer que você vai pegar lá um FDIC que compra duplicatas, e um FDIC A que compra duplicatas, um FDIC B que compra duplicatas, e os regulamentos, o regramento daquele fundo são completamente diferentes. Né? Então, não dá para você falar, opa, o FDIC de duplicata A está indo super bem, eu já vou com certeza comprar o FDIC de duplicata B. Não, porque, por exemplo, o FDIC de duplicata A pode prever no regulamento que ele não vai concentrar mais do que 1% em um único devedor. E o FDIC B dizer que pode 10% no único devedor. São riscos completamente diferentes. Esse aqui tem um prazo máximo do recebível de 90 dias. Aquele ali opera com um prazo máximo de 1 ano. Né? Então, você tem que se debruçar no regulamento de cada FDIC, né, que vai especificar o que vai ser comprado, com que características que vão ser Boa. compradas. Então, quando eu falei de complexidade, foi mais nesse sentido. Mesmo Perfeito. dois FDICs de um mesmo ativo lastro são completamente diferentes e você tem que entender Podem cada um ser, deles né? com profundidade antes de investir. Então, bacana esse ponto que você pegou. Acho que uma primeira coisa aqui vai chamar a atenção, de novo, né? O papo aqui é o que saber antes de investir no FDIC. A primeira coisa é ler o regulamento. Só que, na prática, os regulamentos dos FDICs, ô Binelli, tem o quê? 70, 80, 100 páginas, às Isso vezes aí. mais. Tá. Se a gente pudesse listar aqui, talvez dê uma lista muito grande, né? Mas quais são ali os tópicos mais macro? Quais são os principais tópicos a serem analisados num regulamento? De maneira bem mais Então, ampla, assim. deixa eu
dar um passo atrás na nossa conversa, né? Você me perguntou sobre o FDIC, eu falei sobre retorno e eu queria falar sobre risco. Porque a hora Tá que eu bom? falo sobre risco, a gente vai encontrar o que tem no regulamento que a gente deve observar, né? Então, a primeira coisa, a mais famosa das proteções que um FDIC proporciona é a subordinação, né? Então, em um FDIC, diferente de outros fundos, você tem várias classes diferentes. Você tem uma estrutura de capital, né? Você tem uma classe de cotas que protege a outra, né? Então, se a gente pegar esse exemplo dessa apresentaçãozinha, um FDIC, ele geralmente tem, no mínimo, cotas sêniores e cotas subordinadas, né? Sendo que a cota subordinada ela tem esse nome porque o retorno dela está subordinado ao retorno do cotista sênior. Só depois que o cotista sênior receber é que o subordinado recebe, né? Ou seja, cabe, se a gente organizar essa frase, a gente vai ver que cabe à cota subordinada absorver a inadimplência. E, geralmente, a cota subordinada ela é calculada para que ela seja um múltiplo da inadimplência histórica daquele FDIC. Então, se vocês pegarem aqui o nosso gráficozinho da esquerda, vocês vão ver que o tamanho da cota subordinada é muitas vezes maior do que a inadimplência histórica daquele FDIC, né? Uma coisa super importante é que não existe uma obrigação legal de quem vai ser o dono da cota subordinada. Mas vocês vão concordar comigo se o cara que escolhe o crédito, ou o cara que está cedendo o crédito, se ele for o cotista subordinado, ele que vai perder primeiro. Se ele vai perder primeiro, ele não tem incentivo nenhum em trazer ativos ruins para dentro da carteira do FDIC, né? Então, pensa ali no nosso exemplo da confecção. Se a confecção for a dona da cota subordinada, ela não vai querer botar aqui o recebível daquela varejista que não paga, né? Porque quem vai perder primeiro é ela. Então, a cota subordinada, do lado quantitativo, ela gera uma proteção porque ela é um múltiplo da inadimplência. Do lado subjetivo, qualitativo, ela gera um superalinhamento de interesse se você obrigar o cara que escolhe o crédito ou cede o crédito a ser o dono da subordinada, né? Vinelli, só para tentar ajudar aqui também, então vamos botar em números aqui. Suponha que o patrimônio total de um FDIC seja de 100 milhões de reais e que a subordinação total seja de 30%. Uhum. Significa que desses 100 milhões de reais, 30 milhões de reais seria dinheiro geralmente do próprio empresário ali ou da própria gestora, correto? Perfeito. E Perfeito. aí, se houver inadimplência nessa carteira de crédito, se houver default, né? Primeiro teria que comer esses 30 milhões para depois bater nas cotas seniores aqui, que são as cotas que geralmente os investidores alocam, correto? Perfeito. Só um rápido refinamento, é um pouco melhor do que isso, porque é o seguinte: toda vez que a subordinação ela vier abaixo do mínimo, o administrador vai lá e provoca o cotista subordinado para recompor. Então, nesse teu exemplo, tem 30 milhões de cota subordinada. Veio uma inadimplência que consumiu de 30 para 29, o administrador chega para o cotista subordinado e fala: amigo, você tem 10 dias, que é o que está escrito no regulamento, para complementar de 29 para 30. E se porventura o subordinado não faz isso, isso gera uma obrigatoriedade do administrador chamar uma assembleia e convocar os investidores para decidirem se querem continuar com aquele fundo ou se querem liquidar aquele fundo. Liquidar o fundo significa o seguinte: vamos receber todos os créditos que estão na rua, né? Nos nossos exemplos aqui, daqui a 90 dias, tudo que a gente antecipou, a gente vai receber e o FDIC não compra mais nada, devolve para os investidores. Isso é liquidar o fundo antecipadamente, né? Então, é importante entender que a estrutura de capital, ou seja, a quantidade de cotas subordinadas, não é uma medida que é definida no início do fundo e não precisa ser respeitada. Não, ela tem que ser continuamente respeitada, né? Então, é uma proteção um pouco mais forte
né? Quando você entende o conceito. Boa. Boa. Não, legal. E eu acho que esse gráfico que você colocou aqui, né, do lado direito, de tudo que é recebido, né, de tudo todo o rendimento gerado pela compra e venda desses recebíveis, né, pela compra e o recebimento desses recebíveis. Isso aqui serve para custear, né, a eventual inadimplência, que raramente é zero, mas ela é baixinha, pagar os custos do fundo, pagar primeiro a remuneração dos cotistas sêniores, correto? E o que Perfeito? sobrar de tudo isso, se sobrar, vai ser o retorno dos cotistas subordinados. Perfeito? É isso, isso. O que eu acho super importante entender, né, é que assim, a subordinada é a variável mais famosa de proteção. Mas a primeira variável, a relevante, é de fato a taxa de juros, né? Porque o cara está modelando o FDIC dele e ele vai definir uma taxa de juros capaz de absorver todos esses custos que você mencionou aqui, né? Uhum. Então, antes da subordinada ser atingida, o que vai acontecer no aumento de inadimplência é que o retorno do subordinado cai. Né? Muito Perfeito. antes, ele ganha menos antes de a gente chegar no episódio da subordinação ser consumida. Por isso que se você pegar e olhar o histórico dos FDICs, você vai ver que o universo dos FDICs, onde a subordinada foi consumida e o sênior foi atingido, é imaterial, é perto do desprezível, é muito, muito, muito pouco. Né? Por quê? Porque não é a subordinação a primeira ferramenta. A primeira ferramenta é o spread excedente. Né? Perfeito. E além disso, você tem, do lado da governança, uma série de aspectos, né, que estão descritos no regulamento que vão trazer proteção para o investidor. Então, o regulamento vai definir quais são as concentrações. Então, por exemplo, quanto eu vou poder botar no maior cedente, quanto eu vou poder comprar dos 10 maiores cedentes, do maior sacado, dos 10 Vinelli, maiores sacados. dois conceitos aí. Explica para a gente a diferença de cedente e de sacado, por favor. Boa. Vamos lá no nosso exemplo da confecção, né? Ela tem o direito de crédito original contra a loja Gêner. Então, ela está cedendo aquele crédito para o FDIC. E o sacado é o devedor, né? É quem vai pagar por aquele boleto. Então, cedente, confecção, sacado, loja Gêner, aqui no nosso exemplo. Lá no exemplo do Outliers, cedente, laticínio, sacados, padarias e supermercados. Né? Perfeito. Então, e você também pode ter concentração, por exemplo, de tipo de recebível. Ah, eu quero botar uma CCB. O que é uma CCB? É um título de empréstimo. É diferente da duplicata, em que foi feita uma venda e tem uma loja Gêner para pagar. Aqui você está dando um empréstimo para a confecção, que está te dando uma garantia, está te dando algumas amarrações. Né? Então, o FDIC vai comprar uma CCB. O regulamento define, no máximo 10%. Né? Créditos a performar. O que é um crédito performado? É uma mercadoria que já foi entregue. Então, a confecção produziu, vendeu e entregou. Né? O que é um crédito a performar? A nossa conta de água. Né? Lá do FDIC de conta de água, a desse mês ele já vendeu, já entregou na minha casa e a gente já usou aquela água. A do mês que vem ele não entregou ainda. Né? Então, é um crédito a performar. O regulamento vai definir, né, quanto você pode ter de crédito performado, quanto você pode ter de crédito a performar, e assim por diante. E o que acontece? Por que isso é importante? Porque você acaba com a liberalidade do gestor. Não dá para o gestor dizer que adora o Samuel e quer botar 15% do fundo com ele, se o regulamento diz que é 10%. Então, eu que Perfeito. estou olhando o regulamento, eu estou confortável com 10, eu tenho a segurança que vai ser respeitado aquele limite que me deixou confortável. Né? Então aqui, Elegibilidades. Opa, Binelli, pois desculpa. é. Então aqui é a pergunta original, né? Falei para você, perguntei, né? O que olhar num regulamento?
isso aqui. Esses são os elementos importantes, correto? Na Falou, verdade não, Samuel, porque lá no regulamento também tem o nível de subordinação, né? Então, o nosso primeiro perfeito. gráficozinho da esquerda está escrito lá. Então, você vai olhar, geralmente, o cara que está pegando um FDIC, ele está te mostrando qual é a inadimplência histórica dele. Teve uma agência classificadora de risco que foi medir a inadimplência histórica daquele, né, daquele excedente ali, da laticínio, da empresa de confecção. Então, eu estou olhando, putz, o cara tem uma inadimplência de 4%. Pô, a subordinação é de 30%, então estou confortável, né? Eu estou vendo que lá no fundo está escrito assim, a taxa mínima de cessão. O que é a taxa mínima de cessão? O preço mínimo a taxa mínima, né, que o FDIC vai topar comprar um recebível. Porque você imagina o seguinte, vamos fazer aqui uma continha toda nominal, né? Imagine que a cota sênior paga 15% ao ano. Vamos imaginar que o fundo custe 2% ao ano e a inadimplência seja 3% ao ano. Então, a gente tem 15 da remuneração da sênior, 2 de custo do fundo, 17, com 3 da inadimplência, 20. Se esse cara emprestar dinheiro a 18% ao ano, ele não consegue fazer frente sequer aos custos do fundo, né? Então, a gente precisa que ele empreste a 30% ao ano, porque aí ele arca com todos os custos do fundo e faz a subordinada ganhar dinheiro, ou seja, ele deixa um colchão para que essa inadimplência, desculpa, aumente, né, sem impactar o nível de subordinação do fundo. Então, lá no regulamento está escrito taxa mínima de cessão. Com isso, eu estimo o tal do spread excedente. Assim como estão escritos todos esses outros pontos que estão aqui. As concentrações, elegibilidade, que significa o que eu vou comprar. O melhor exemplo que tem é de um FDIC do Banco Volkswagen, que dizia o seguinte: o FDIC vai comprar contratos de financiamento de veículo, porém, só é elegível para o FDIC se for contrato de financiamento de carro novo, se for contrato de financiamento onde o comprador pagou no mínimo 50% de entrada, o contrato teve no mínimo 2 parcelas pagas e o devedor não pode ter mais de 70 anos. Então, ele define as características dos recebíveis que aquele fundo vai comprar, né? Nesse caso em particular, eu que estou comprando o FDIC da Volkswagen, eu sei, primeiro, que só pode veículo novo. Então, se eu precisar tomar aquele veículo porque o devedor não pagou, eu consigo vender aquele bem com alguma tranquilidade. No mínimo 50% de entrada. Pô, se o cara já pagou 50%, ele tem uma propensão maior a continuar pagando para não perder o bem. 2 parcelas pagas. Por quê? Porque a fraude ela vai acontecer na primeira parcela, né? Na segunda, você já percebeu. Se tem 2 parcelas pagas, eu mitiguei muito o risco de fraude. Devedor de no máximo 70 anos. Por quê? Porque era um FDIC de 5 anos e a gente queria evitar um número eventualmente representativo de devedores falecendo durante a vida do fundo. Então, o critério de elegibilidade, para mim, que estou tomando decisão de investir, ele é super relevante para eu entender o risco do que eu estou comprando, né? Eventos de avaliação, um conceito super diferencial dos FDICs em relação, por exemplo, às debêntures. O que é o evento de avaliação? São gatilhos previstos no regulamento que, se porventura forem acionados, obrigam o administrador a convocar uma assembleia para perguntar se os investidores querem continuar ou preferem liquidar o fundo. Então, o exemplo que eu já dei é a subordinação veio abaixo do mínimo e não foi recomposta no prazo definido no regulamento, evento de avaliação. Se a Uhum. nota do FDIC cair de duplo A para A, evento de avaliação. Se os vencidos de 60 dias atingirem X%, evento de avaliação. E o que é legal do evento de avaliação? Ele é acionado de uma maneira muito, muito, muito mais precoce do que o covenant de uma debenture. Então, você tem uma porta de saída à tua disposição muito mais rápida do que uma debenture. Geralmente, quando a debenture, o covenant é atingido, a empresa já está com água no pescoço
dificilmente você vai fugir de uma renegociação de dívida, de um Aham. alongamento de prazo, de uma redução, né, no tamanho da dívida. Então, quer entender se você vai investir num FDIC ou não? Entenda qual é o nível de subordinação versus a inadimplência histórica, entenda a taxa mínima de cessão versus os custos do fundo como um todo e analise concentração, né? O que tipo de crédito você vai comprar, quais são as suas portas de saída e olha as assembleias, porque conforme eu disse, qualquer evento de avaliação ele vai desaguar numa assembleia. É importante que o poder de voto do cotista sênior seja equilibrado ao poder de voto do cotista subordinado. Senão, o cotista subordinado, que é o dono do FDIC, né, decide tudo sozinho. Boa. Pinelli, vamos lá. Enquanto você estava falando, eu fui fazendo algumas anotações aqui. Eu queria que você me corrigisse, por favor, se eu falar alguma coisa que não é correta. De Vamos lá. maneira simplificada, quanto maior a subordinação de um FDIC, melhor. Correto? Uhum. Correto. Quanto menores as concentrações permitidas por sacado e por cedente, em tese, melhor. Melhor. Mais seguro fica o FDIC. Quanto mais curtos forem os prazos médios dos recebíveis, melhor. Melhor. Aqui eu acho que a melhor maneira de você descrever isso, Samuel, é você pensar na pandemia, né? Então, você Perfeito. imagine que um FDIC compre uma duplicata de 45 dias. Então, ele começou comprando uma duplicata cujo devedor era uma loja de rua, né, que foi fechada pelo lockdown. Mas ele conseguiu Perfeito. receber esse dinheiro. O que que ele faz? Ele não precisa renovar aquele crédito. Ele vai comprar agora um recebível do fabricante de álcool em gel. Então, ele sai de um setor afetado para um De setor maneira automática. protegido Assim com que muita venceu, ele velocidade. simplesmente não renova aquele crédito. Não faz mais Aí você, créditos. aí você compara isso com aquela debênture de 4 anos do setor de shopping center. Por melhor que seja o gestor, ele está passageiro. Né? O governo mandou fechar um lockdown, ele fica sem receber pelo aluguel das lojas. Né? Aí ele começa a reabrir porque a pandemia está melhorando, aí vem a segunda onda, aí ele é obrigado a fechar de novo. Né? Então, o prazo curto ele é interessante porque ele te permite adequar o perfil de risco da carteira com muita velocidade. Perfeito. Muito bom. Continuando aqui, ó, minhas afirmações. Quanto mais fácil for a convocação de uma assembleia de cotistas, melhor. Aqui no caso é se eu precisar de uma quantidade menor do total de cotistas votando. Confere isso ou É, não? Ou vamos não dizer. necessariamente? Não, eu acho que talvez a maneira como a tua ideia está precisa, é essa mesmo. Acho que talvez só a maneira de descrever, porque não está muito relacionado à convocação, né? A convocação ela tem que ser feita para todos os Ah, cotistas tá. pela regra. A deliberação, não é convocação, Deliberação. deliberação. É isso aí. Então, não dá para você pegar, por exemplo, e deixar na mão do cotista subordinado ele aprovar sozinho, por exemplo, o aumento das concentrações. Né? Eu tenho que ter 90% da carteira com prazo de 50 dias e eu posso 10% com prazo de um ano. Não dá para ele sozinho aumentar o prazo médio da carteira para um ano, né? Porque quando você tomou aquela decisão de investir, você acreditou que 90% era prazo de 50 dias. Então, você tem que ter poderes, de certa forma, equilibrados para que nenhum tipo de sacanagem, né, vou dizer assim, seja feito ou uma postura diferente do combinado de um lado ou por outro. Né? Da mesma forma, não posso eu, cotista sênior, que ia receber CDI mais 4 numa cota, ir lá sozinho dizer, opa, agora ele tem que pagar CDI mais 8 para mim. Não dá. Ele não está emprestando dinheiro para me remunerar CDI mais 8. Ele não consegue fazer isso. Né? Então, tem que ter um equilíbrio nas assembleias. Então, eu reescrevi a frase. Quanto mais controle os cotistas seniores tiverem sobre as deliberações de um FDIC, melhor. A princípio, sim. Né? Não vale os cotistas também serem mal intencionados. Né? Opa, vamos aqui juntar uma turma e obrigar o cara a. É o que eu falei. Né? Para você ter um spread excedente,
capaz de remunerar todo mundo adequadamente, certo? Uma das componentes da equação é a remuneração da sênior. Se eu vou lá e aumento muito a remuneração da sênior, eu deixo de deixar de sobrar dinheiro para a inadimplência, para os custos do fundo, né? Mas, assim, em geral, o que você falou está correto, o que eu estou falando é uma exceção. Ou seja, quanto mais poderes os cotistas sêniores tiverem, mais equilibrado tende a ser o FDIC. Afirmação aqui. Isso aqui é isso aqui é óbvio, né? Quanto maior o retorno pactuado pelo FDIC, obviamente melhor, mas isso claramente não deve ser olhado de maneira isolada, tem que olhar todo o resto. Perfeito? Perfeito, perfeito. Quanto mais alta a nota de crédito, o rating de um FDIC, melhor. Conceitualmente, sim, né? Uhum. Às vezes, a gente, vamos dizer, as agências de rating têm metodologias que, eventualmente, não premiam adequadamente aquilo que a gente reconhece como valioso, né? Então, a princípio, sim, né? Eu até colocaria da seguinte forma: geralmente as notas boas estão associadas a níveis mais adequados de proteção, é verdade, Uhum. Perfeito. mas muitas vezes notas ruins não estão associadas a fragilidades. Tem ali alguns usos e costumes na hora de dar nota, a gente entende que escapam coisas importantes. Tá bom. Não, perfeito. Enfim, e é assim, pessoal, fechando essa parte aqui do regulamento, dá para ver aqui quão complexo é, né? Tem muita coisa para ser analisada. Os FDICs, por um lado, o que chama atenção? O que muitos investidores, a partir do dia 1º de outubro, vão ficar aí de olho mais arregalado? Os retornos. Os retornos dos FDICs, muitas vezes, são bem superiores ao que você encontra num fundo de renda fixa tradicional. E tem uma armadilha aqui, uma armadilha entre aspas, que é o fato de não ter volatilidade, ou a volatilidade nas cotas do CDIX ser muito baixa. Às vezes é quase zero, às vezes ela é superior a isso, mas assim, ainda muito baixa. Então você pega qualquer tipo de investimento no universo, que o rendimento, né, que o retorno seja bom e que a oscilação seja muito baixa, isso é assim, pode ser uma cocaína para o investidor. Isso não quer dizer que não tem risco. Às vezes tem muito risco. Tem um risco de crédito. Pode ter um risco de concentração, pode ter um risco de o cotista subordinado júnior ter um controle lá de maneira inadequada, né, indesejada sobre o FDIC, tudo isso que o Binelli falou. Então, é complexo, o regulamento geralmente é aquilo que eu falei, né, são, sei lá, 60, 70, 80, 100 páginas, muitos detalhezinhos técnicos, então, assim, é um instrumento que vai ser popularizado, né? Ele vai ter o acesso mais popularizado, bem mais facilitado, mas tem que tomar cuidado. Beleza. Ó, Binelli, a próxima pergunta aqui é que eu queria emendar com alguns exemplos, tá? Você já falou mais ou menos aí, a gente já respondeu aqui de maneira mais espalhada sobre os riscos, mas, poxa, se você, ao vivo aqui, né, sem combinar, será que nos próximos 10 minutos aqui você conseguiria dar dois ou três exemplos de FDICs que deram errado e, através da explicação de o que deu errado, você falar do risco? Porque a pergunta é: quais são os grandes riscos dos FDICs? Acho que a melhor maneira de a gente tentar assimilar é com exemplos. Sei lá, tem vários exemplos. Tem um exemplo legal que você falou lá no episódio do Outliers, que é o FDIC da Parmalat. Tem um caso de fraude gigantesco da nossa indústria que manchou muito os FDICs, que é um FDIC chamado Silverado. E tem aí outros, né? O Trend Bank, o FDIC Lego. Será que você consegue pegar aí dois ou três exemplos e, através desses exemplos, falar para a gente quais são os riscos? O que o investidor que foi diligente lá atrás viu e aí ele não caiu nesses FDICs que deram errado? Bom, o FDIC da Parmalat, na verdade, ele o melhor exemplo de como o FDIC funciona para o bem, né? Sim. Porque o que acontece? Quando a empresa ela cede o crédito, ela cede de uma forma definitiva.
né? Significa o seguinte: a Parmalat vendia para padarias e supermercados e uma vez que ela vendeu aquele crédito para o FIDIC, quando a padaria e supermercados fossem pagar por aquele leite, ao invés de pagar para a Parmalat, pagavam direto para o FIDIC. Essa é o que se chama de uma true sale, né? Uma venda definitiva e acabada. Então, o que acontece? Quando o dinheiro não passa mais pela Parmalat, você está deixando de correr risco Parmalat para correr risco de centenas de supermercados e padarias, né? Você está saindo, você está financiando a Parmalat sem correr risco dela. Você está correndo risco, né? Assumindo que ela já entregou aquele leite, né? Conforme eu mencionei ali atrás, já é um crédito performado. Então, o que aconteceu? A Parmalat quebrou, né? Só que a hora que ela quebrou, como o dinheiro não passava mais por ela, a única coisa que aconteceu foi o FDIC que estava previsto para 3 anos e acabou durando 1 ano e meio ou 2, né? Porque a hora que ela quebrou, ela parou de fornecer, os supermercados pagaram o dinheiro para o FDIC e o FDIC não tinha mais recebível para comprar. Então, o FDIC acabou e o dinheiro foi devolvido para os investidores, né? Então, acho que o caso da Parmalat é um caso legal de um final feliz, né? Boa, perfeito. O, o caso da Silverado, né? O caso da Silverado, ele é um caso que causou muito burburinho, porque ele tinha, entre os investidores, né, algumas das principais casas de investimento do país, né, e ali o que houve foi uma fraude. Ou seja, o FDIC comprou recebíveis, né, que não existiam, certo? O gestor do fundo ele inventou operações, Um né? monte de empresas de fachada, né? Desculpa, Ele deu uma criou um monte de picotadinha. empresas de Isso, fachada. que operavam supostamente com grandes marcas, né? Então você olhava assim, caramba, esse FDIC só tem sacado de primeiríssima linha. Petrobras, Vale do Rio Unilever. Doce, Unilever, Chocolate Garoto, um monte de, né, na época existia. Só que assim, a verdade, e assim, ele montou uma estrutura com alguns fundos aonde quando um veículo ia começar a ter problema, ele vendia aqueles créditos para um outro veículo. E aí ele captava dinheiro nesse primeiro fundo. Quando esse aqui ia ter que pagar o dinheiro para os investidores e não tinha dinheiro para pagar, ele comprava os recebíveis através dele. Então ele fez ali um castelo de cartas, aonde ele dava liquidez para créditos que não existiam entre fundos. Num determinado momento, esse modus operandi foi percebido, a agência classificadora de risco tirou o rating dele e ele não conseguiu emitir uma nova série. Acabou A a hora que ele não, pirâmide dele. a hora que ele não conseguiu emitir uma nova série, ele não conseguiu esconder mais os problemas do fundo, né? Nesse caso aqui, assim, eu acho que aí a prudência do Samuel em relação ao FDIC para público em geral, que a gente, de certa forma, concorda aqui, né? É, que é o seguinte, só pegou esse problema, certo? E assim, sem falsa modéstia, foi o nosso time, né? É a hora que você mergulhou naquela carteira, olhou empresa por empresa, entrou no Google Street View, né? Olhou exatamente que aquela empresa era de fachada, é que você percebeu que numa daquelas empresas o dono da gestora já tinha sido sócio. Você percebe que de 15 grandes cedentes do fundo, 11 ou 12 estavam relacionados a uma mesma pessoa. Então, teve um trabalho investigativo muito próprio de quem empresta dinheiro, que tem uma diferença, ainda que sutil, de quem investe dinheiro, né? A hora que você empresta dinheiro, você conhece trejeitos, ferramentas, né? Modelos que
usualmente o fraudador usa, né? E a gente conseguiu perceber essa operação, né? Mais recentemente, teve um FDIC que deu Guilherme, uma... Vai ali lá. do Silverado, assim, felizmente, eu cheguei a analisar a gestora lá atrás, mas eu, obviamente, não tinha identificado fraude nenhuma, pô, não vou falar isso aqui, mas uma das coisas algumas coisas que chamaram atenção negativamente primeira coisa, a subordinação, né? A cota subordinada júnior, que geralmente é o gestor que tem, no caso da Silverado, essa subordinação júnior, o dinheiro que o gestor falava que ele tinha era muito baixo, era, sei lá, 3%, 2% do total. Eu não lembro, mas a ordem de grandeza era essa. E ele permitia que outros investidores, de maneira bem facilitada, investissem na cota subordinada júnior. Geralmente, essa cota subordinada júnior, pessoal, o rendimento potencial dela, se não tiver inadimplência, é muito alto. Muito alto é quanto? 30% ao ano, 40% ao ano, 50% ao ano, dependendo da operação, às vezes até mais. Como o rendimento potencial é muito alto, geralmente os gestores não deixam terceiros investir. Primeiro, por um negócio que o Binelli falou ali, porque se tiver qualquer problema, qualquer perda, é essa cota que vai apanhar. Ela, assim como ela pode render 50% ao ano, ela pode cair 15, 20% em um mês. Isso pode acontecer, tá? Então, isso é um alinhamento. E lá causava estranheza, de novo, longe de eu achar que tinha fraude, pô, quem sou eu para falar isso aqui? Seria mentira, não cheguei a cogitar isso nada, acho que quase ninguém no mercado sabia disso, né? Mas me chamava a atenção negativamente o fato da subordinação ser muito baixa e o fato de ele permitir que terceiros investissem na cota subordinada júnior, tá? Outra coisa que acontecia, um pouco do que o Binelli falou ali também, os sacados, né? O devedor final do FDIC, que ele falava que era, e era uma mentira, os outros gestores de FDICs não tinham exposição a esses sacados, o que não é um negócio muito comum aqui no Brasil. Geralmente, ou muitas vezes, tá? Se eu estou aqui com a Águas Cristal, tá? E essa Águas Cristal costuma tomar dinheiro emprestado com FDICs, né? Vendendo duplicatas, muitas vezes ela não vende só para um FDIC, ela vende para dois, para três, e geralmente os FDICs se falam entre si, eles, entre aspas, se cruzam, existe uma concorrência pelos recebíveis dos FDICs. Então, os gestores meio que sabem, pô, beleza, esse cara está operando nesse setor, com esse tamanho de empresa. No caso da Silverado, os gestores comentavam que eles nunca cruzavam, né, eles nunca batiam com esses sacados aí da Silverado. Então, era um negócio estranho. Ah, e o número 3 era que a abertura da carteira, a abertura de informação era muito opaca. O gestor lá na época, Manuel Carvalho, o nome dele, ele abria muito pouco os detalhes das carteiras. E geralmente o FDIC, que não tem nada a temer, está realmente fazendo operações verdadeiras. O investidor institucional, né? Infelizmente a pessoa física não consegue fazer isso, mas o investidor institucional, que era a posição que eu tinha lá na época, né? Que o Binelli tem, ele vai na gestora do FDIC e ele quer sentar no comitê de investimentos, ele quer que abra o sistema, mostra qual que é o nome dos principais sacados, cedentes, e isso era um negócio que ele não fazia. Enfim, isso acho que eram algumas outras coisas também que chamavam atenção negativamente lá na época. Isso aí, isso aí. É, assim, um caso mais recente, né? Teve um FDIC que chamava-se Mixtel, recente, Uhum. do ano passado, Mixtel. Excel. é, que, Mixtel era uma grande empresa do Paraná que atuava na parte de distribuição de eletroeletrônicos, né? Era vendedora, vamos dizer, vendedora, não era exclusiva, mas um representante relevante de vendas da Motorola, com direitos de exclusividade em determinadas regiões, uma operação grande, né? E esse cara pegou, montou um FDIC, que hora que você olhava o regulamento,
você via ali uma operação de securitização na acepção da palavra. Operação de securitização significa o seguinte: você deixa de correr risco Mixtel, assim como aconteceu no caso da Parmalat, né? Então, você olhava o regulamento, era só mercadoria entregue, era operações com seguro de crédito e a obrigatoriedade de registro dos recebíveis, que é uma funcionalidade dos últimos 3, 4 anos, né, onde você registra aquele recebível numa registradora, né, uma entidade que o Banco Central criou, e você consegue saber se aquele título não foi vendido em duplicidade, se está tendo algum problema com a nota fiscal daquele recebível, né, daquela mercadoria. Você consegue ter insights, né, indícios se a mercadoria foi entregue ou não foi entregue, né? E, de repente, a gente, essa Mixtel, ela também operava com outros FDICs que a gente tinha gestão, e alguém perguntou para a gente: você está sabendo alguma coisa de Mixtel? Porque eu opero com os caras, sempre pagaram direitinho e não estão mais pagando. Pediram para eu falar com um advogado. Na hora que o cara falou isso, eu olhei aqui no nosso banco de dados que outros FDICs tinham o Mixtel, né? Conversei com os caras, todo mundo com uma impressão ruim, né? E a gente então entrou em contato com a gestora do FDIC e rapidamente pedimos uma assembleia para liquidar o fundo, indicamos uma empresa para fazer a cobrança do FDIC, né? E qual foi o problema dessa operação? O problema dessa operação foi que, apesar do regulamento definir uma série de obrigações para a gestora não cumpriu com aquelas obrigações, né? No mundo dos FDICs, Nesse caso, o administrador daí teria que comunicar aos cotistas. Isso não ocorreu? não, nem o administrador, nem o gestor, né? Porque essa é uma questão bastante interessante, né? Que a gente vem batalhando muito aqui. É assim, pensa num banco que tem lá uma carteira de empréstimos que ele vai vender para um FDIC, certo? Veja, ele já selecionou a carteira, ele já vendeu, não tem mais revolvência. Aquele FDIC vai comprar aqueles créditos com desconto e vai receber no tempo, né? Então, qual o papel do gestor nesse fundo? Porque a carteira não tem movimentação. Ele vai fundamentalmente avaliar o cara na entrada, né? E ele vai gerir a liquidez do FDIC. Quanto é que recebe, paga para o cotista, recebe, paga para o cotista, né? Ou seja, existe uma figura de uma gestão mais passiva. Isso, de alguma forma, acontece em alguns FDICs. Você monta, o FDIC é montado para que o cedente, no nosso caso aqui é a Mixtel, ela preste as informações. Então, ela diz que as mercadorias foram entregues, ela diz que as vendas foram todas performadas, ela diz, né? Ela diz. Mas como ela diz? Quem é que confere que o que ela está dizendo é verdade, né? Ou seja, não dá para ter um gestor passivo. Não dá para ter um gestor que vai pegar o dinheiro e vai pagar para o cotista apenas. Ele tem que fazer um trabalho de checagem, ele tem que verificar se o registro do recebível foi feito e analisar os outputs que a registradora dá para ver se tem algum problema, né? Ou seja, ele tem que garantir os melhores esforços para verificar que o regulamento está sendo cumprido. E no caso do FDIC Mixtel, isso não foi feito pelo gestor. A gente conseguiu entrar com bastante antecedência, né, nesse problema, antes que a carteira começasse a, de fato, degringolar demais, e conseguimos endereçar fundamentalmente essa situação. Então, veja lá, a gente está riscos, né, conforme eu disse ali atrás, a gente fez um estudo. A gente fez um estudo pegando o intervalo entre 2014 e 2020. Esse estudo a gente fez ali no final da pandemia, olhando o seguinte: todos os FDICs que foram lançados de 2014 a 2020,
Por que 2014? Porque teve uma mudança importante na regra em 2014, que beneficiou a segurança dos FDICs. Então, vamos dizer, os problemas anteriores àquele não iam acontecer mais, né? Então, a gente pegou de 2014 a 2020 e o número percentual de FDICs que deu problema foi muito, muito, muito pequeno, né? É assim, olha, eu comprei todos os FDICs e eu tive todos os problemas. Eu sofri 0,68% de perda. Só que o retorno nominal dos FDICs nesse período foi mais ou menos 150% nominal. Então, é aquela coisa assim, você comprou todos os FDICs, ganhou todo o dinheiro, teve todas as perdas, em vez de ganhar 150, você ganhou 149,32%. Né? Ou seja, o que teve de perda, conforme eu disse ali atrás, é imaterial. Os FDICs eles costumam a dar conta do problema de inadimplência. Né? Geralmente, as estruturas são montadas, o nível de subordinação, o spread excedente, os gatilhos de saída vão proteger o investidor eficientemente. Aonde que você tem a dor de cabeça? Na fraude, né? E num Perfeito. processo de uma gestão incompetente, né? Que foi o que a gente viu nessa operação da Mixtel que eu comentei com vocês. Boa. Para finalizar aqui, ô Binelli, teve uma pergunta aqui que eu acho que casa com um pouco do que você tinha preparado também para falar, que é a diferença de investir num FDIC diretamente versus investir numa das, acho que a principal vertente de longe, né, o que a Solis faz, num produto da Solis, né? A Solis, como algumas outras gestoras aí do Brasil, não tem muitas, tá? Mas algumas outras, eles têm lá um braço de FDICs diretos, mas o grosso do que eles disponibilizam é o, é o tal do FIC de FDICs. O que que é isso, né? É um fundo que investe em diversos outros FDICs. Então, ele pega toda a experiência dele, que apesar de estar fazendo FDICs há só, quanto? 15 anos, você falou? Não, 2015, né? 18 anos. Só 18 anos, está no mercado desde 90 e bolinha, né? 80 e pouco. Não vou me entregar isso, Samuel. Você já falou Comecei no em, Outliers lá. comecei em 89. Pois é, ele está no mercado desde 89. Então, ele e o time usam toda a experiência, né, não só olhando FDICs, mas tendo trabalhado já em administradoras, né, uma das principais que era especializada em FDICs, que era o Banco Petra e tal. Eles pegam essa expertise deles, o acesso aos diversos gestores e montam uma carteira com diversos FDICs. Acho que um dos principais mitigadores de risco é a diversificação. E eles oferecem isso para os clientes. Primeiro, uma curadoria do que entra, mas não para aí. E aí é um trabalho total de analista de fundos que eles fazem, né? Só que o analista de um fundo muito específico, que é o FDIC, né? Tem um monte de idiosincrasias, mas não basta olhar na hora de botar o dinheiro. Tem que continuar olhando o tempo todo, tem que estar monitorando. Acho que é isso que eles entregam, que eles vendem, né? Que é a curadoria na hora de entrar. E às vezes vai errar, né? Não tem problema errar, desde que você pegue o erro antes, né? Estanque antes, que é um pouco desse exemplo que você deu. Mas, enfim, explica para o pessoal aí, por favor, Obinelli, para a gente encerrar, um pouco do trabalho da Solis. Então, aí eu queria aproveitar, Samuel, é, pelo seguinte, eu estou de acordo, né, com a ideia de que o investimento direto, né, para o investidor que está começando a acessar os FDICs não é o veículo mais adequado. Mas eu sou um entusiasta do acesso do FDIC para o público em geral, né? Porque eu acho que é um instrumento com uma capacidade de entregar uma relação risco-retorno tão benéfica, né? Então, vamos lá. Por que que eu gosto do fundo de fundos ao invés do FDIC direto, né? É, a primeira questão está sendo superada agora, né? A gente até aqui só tinha os FDICs pré-qualificados, então isso tá caindo. Mas o segundo é um aspecto bem importante, né? A maior parte dos FDICs não são distribuídos a mercado, como, por exemplo, um fundo imobiliário, como, por exemplo, um IPO de ações, né? Isso não é comum do mundo dos FDICs. Geralmente, os FDICs
eles são ofertados para um grupo restrito de investidores. Então, não é usual o investidor saber que oferta está chegando ao mercado, porque ela não chega. Né? Agora, com a norma nova, é possível que a gente tenha um incremento das operações, né? Mas temos que entender, né? Porque o legal do FDIC é que tem um FDIC de bilhão que cabe, ou de centenas de milhão, que cabe numa oferta, mas tem um FDIC de 50 milhões, de 40 milhões, de 80 milhões, que muitas vezes são mais interessantes até. Né? E esses não vão obrigatoriamente ser distribuídos de maneira pulverizada para o varejo. Sim. A outra questão é a questão da liquidez. A maior parte dos FDICs, a grande maioria dos FDICs são fundos fechados, ou seja, não paga resgate. Você compra, eles ficam com o dinheiro durante um tempo e devolvem o dinheiro depois. Tem 18 meses de carência, 18 PMTs, 12 meses de carência, 24 PMTs. Então, você não pede resgate para um FDIC, né? Enquanto que num fundo de fundos, você tem lá o prazo de resgate definido. O nosso fundo, um deles paga resgate em 60 dias, outro paga em 45 dias. Né? Então, você consegue, com isso, atender necessidades de liquidez. Né? A questão da oferta de FDICs, eu acabei falando do problema, mas não da solução do fundo de fundos, é que, assim, a Solis ela é hoje, possivelmente, a gestora independente que mais compra FDIC no Brasil. Né? Então, todo mundo que emite FDICs vem mostrar para a gente, né? Vem trazer as operações para a gente. O nosso fundo mais antigo tem 11 anos de vida. Então, eu comprei cota do sujeito na cota número 1 dele, e hoje ele está na série 13, série 20, né? E ele continua trazendo para a Solis pelo bom relacionamento que a gente criou. Né? A questão do mercado secundário. Os FDICs não têm um mercado secundário ativo. Por quê? Porque geralmente quem compra um FDIC compra para carregar. Hoje mesmo eu estava, antes daqui do nosso da nossa bate-papo, eu estava apresentando uma operação a um conjunto de investidores onde veio essa questão da liquidez. Eu falei, olha, a Solis não vai ser uma contribuidora da liquidez do mercado de FDICs. Por quê? Porque a gente compra para carregar. Né? Não é fácil você trocar de FDIC. Por exemplo, a gente tem aqui cotas do FDIC do pay-per-view do São Paulo Futebol Clube. São Paulo Futebol Clube pegou, alguns anos atrás, e antecipou para o FDIC o contrato que ele tem lá com a Globo, lá com a Premier, né, de pay-per-view de futebol. O que Se eles eu tinham para vendo receber ao longo dos anos, vocês compraram com desconto isso, um pedaço, nem foi, anos eles atrás. nem anteciparam tudo. Mas veja, eles não fizeram mais essa operação. Ou seja, se eu Hum, vendesse, eu não conseguiria repor, né, por um outro pay-per-view de São Paulo. Né? Então, o mercado secundário ele é restrito. Quem sabe com essa mudança normativa ele mude muito, mas hoje ele é restrito. Então, se uma pessoa compra um FDIC direto, não é trivial vender num bom preço aquele fundo. No caso do fundo de fundos, cabe a mim, gestor, organizar a liquidez para pagar o resgate. Então, eu vou ter uma parcela em fundo DI, eu vou ter uma parcela nos poucos FDICs abertos que existem, eu tenho um fluxo de amortização que eu controlo e planejo. Né? Então, eu sou responsável por dar liquidez sem precisar vender no secundário. Né? A questão da análise e monitoramento. Ainda não temos cobertura de FDIC. A Empíricos, a Eleve, a Speed, Eleven Speed, né? Essa turma não faz cobertura de FDIC. Então, como é que o indivíduo, pessoa física, vai, sem conhecer no detalhe, arrumar uma análise de um FDIC? Não tem. Né? No nosso caso aqui, na linha do que o Samuel comentou, nós temos uma equipe grande, né, que não só analisa o FDIC, mas monitora os FDICs, vai fazer o trabalho do antifraude. A gente estava falando, né, do caso Silveirado, eu estava lembrando do Davi, que é aqui do nosso time, que, cara,
é assim, em uma hora ele pegou e falou, está cheirando mal isso daqui, né? E vamos investigar com um pouco mais de detalhes. Então, precisa ter um time capaz de analisar e monitorar. O investidor não vai conseguir fazer esse tipo de análise. E do lado da tributação, é o único ponto onde comprar FDIC direto é melhor. Porque no caso do FDIC direto, os custos recaem apenas no cotista subordinado. Quem paga a taxa de gestão, de administração do FDIC é o cotista subordinado. No caso de um fundo de fundos como o da Solis, você, investidor, é que vai pagar a nossa remuneração, né? Mas veja, é um serviço, ao meu ver, muito bem pago, porque investir em FDIC direto tem toda uma complexidade, né? Isso aqui é um breve highlight da carteira do nosso Solis Antares, que é o nosso flagship, como a turma gosta de dizer, né? Na verdade, esse slide ele até não está atualizado, ele é do mês anterior. A gente está com mais de 105 FDICs investidos, né? Então, naquilo que o Samuel colocou, uma super diversidade de fundos, mas não é só de fundos, é de lastro. Então, a gente já falou de duplicata, de crédito de futebol, de conta de água, de crédito. Tem mais crédito estudantil, crédito imobiliário, consignado público, consignado privado, financiamento de placa, compra de placa solar. Ou seja, tem um quintilhão de lastros diferentes, né? A nossa carteira é muito desconcentrada, a nossa maior exposição é 4%, né? É uma carteira com um bom nível de subordinação, temos perto de 35% de subordinação. É uma provocação que eu sempre gosto de brincar, é com Basileia dos bancos, né? O banco precisa ter 11% de capital próprio, alavanca 9 vezes. Num fundo que tem 35% de subordinação, você alavanca 2 vezes. É muito menos alavancagem do que a de um CDB de um banco, né? E fazendo menção a outros pontos que a gente comentou como benéficos, uma carteira muito pulverizada de tamanho de recebível, de prazo super curto, né? E a gente tem o CNAE, é o Código Nacional de Atividade Econômica, né, que tem na nota fiscal da mercadoria. A gente está exposto em 496 CNAEs diferentes, ou seja, não tem nenhuma sobreposição setorial na nossa carteira. Boa. E se puder mostrar só o último slide, Samuel, e o resultado é esse daí, né? A linha laranjinha é o nosso Antares, então são 137 meses de vida, né? Esses 11 anos fez em abril, estamos com 11 anos e meio. Nunca tivemos um mês negativo, né? Os FDICs, eles não têm volatilidade, como o Samuel bem comentou, então quando a gente compara com o índice de multimercados da Ambima, com o Ibovespa, a gente não só entrega um resultado mais parrudo, como a gente não vive as emoções, né? Uma coisa que eu acho bem legal de explorar em relação ao FDIC é que o FDIC ele não é um produto tático. A pergunta, opa, está na hora de comprar FDIC, não é uma pergunta que faça muito sentido. Por quê? Porque ele não vai dar prêmios de uma hora para outra, né? Ele não tem essa natureza. O que o FDIC vai fazer é entregar um retorno parrudo, pensando em renda fixa, com uma volatilidade muito baixa. Então, ele é uma ferramenta para compor portfólio. Você vai pegar um cara mais agressivo, você vai botar FDIC na carteira dele, ele vai gerar prêmio sem trazer volatilidade. Você vai pegar um cara mais agressivo, você vai botar a FDIC na carteira dele, você vai derrubar a volatilidade e você não vai comprometer o retorno, né? Essa é a ideia do FDIC. Show. Bom, pessoal, deu aqui 8h42 já, passamos aqui 10 minutinhos do que era a previsão. E, como eu falei, era a ideia de bater um papo sobre conceitos um pouco mais básicos, mais gerais, longe de ter um negócio nível avançado. Acho que teria que fazer umas 4, 5 dessas, né, Binelli, para chegar no nível avançado. Mas queria agradecer a vocês que ficaram com a gente até agora aqui, ouvindo. Espero que tenha servido para preparar vocês, ou pelo menos para aguçar a curiosidade de vocês aí para estudar um pouco mais, procurar mais informações antes de investir em FDICs diretamente, ou eventualmente
optar pela opção de investir via um especialista, que é o caso da Solis, né, que tem lá um FIC super diversificado, não, super diversificado, com mais de 100 nomes. Binelli, muito obrigado de novo aí pela parceria, pelo bate-papo. Porra, sempre um prazer falar contigo. Suas considerações finais aí. Samuel, brigadão, brigadão pela oportunidade. Turma, muito legal ver todos vocês interessados em se aprofundar um pouco mais no FDIC. É um produto com muita capacidade de entrega, né? Mas o Samuel colocou bem. Vale a pena você fazer uma curva de aprendizado, começar através dos fundos de fundos, e conforme vai se criando material, vai se criando conhecimento, você vai vivendo essa experiência, você eventualmente começa a migrar para os FDICs específicos, né? Num primeiro momento, eu acho que faz muito mais sentido o fundo de fundos. Fico completamente à disposição, né? Meu LinkedIn é fácil de achar, qualquer coisa ricardo.binelli@solisinvestimentos.com.br. Estou à disposição também, tá bom? Show de bola. Boa noite, Valeu, pessoal, e gente. até uma próxima. Obrigado. Super obrigado aí.